Hoje vivemos num tempo especial, muito especial. Foi a descoberta de que nós vivemos na presença de Deus. Diretamente na presença de Deus. Eu nunca ouvi uma colocação como essa antes, que hoje nós vivemos num tempo em que estamos diretamente na presença de Deus. Você já se viu dessa maneira? Face a face com Deus? Diretamente na presença de Deus? Alguém colocou isso com tanta clareza diante dos seus olhos? Que hoje nós vivemos face a face com Deus? Mas é a grande realidade. Por isso que esse tema da presença de Deus, em nossos dias, está inundando o nosso mundo. Então vem a pergunta: o que causou a presença de Deus? O que causou esse face a face de Deus conosco? O que deu essa abertura para que Deus pudesse estar face a face conosco? E nós hoje estarmos face a face com Deus. Esse é o ponto de vista como Deus nos vê. Deus nos vê face a face. Como vamos ver essa situação? Como podemos justificar essa situação da presença de Deus? Um face a face com Deus. Nós face a face com Deus. A grande justificativa dessa posição está no sacrifício de Jesus Cristo. Nessa demonstração do amor de Deus, nós vamos encontrar-nos na conclusão, face a face com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava tomando o lugar do pecador. Ele estava fazendo uma coisa que os seus discípulos não conseguiam ver naquele momento. No momento da cruz, os discípulos não entendiam aquele sacrifício. Eles não sabiam o porquê e não viam o que estava acontecendo. Os discípulos de Jesus não sabiam o que estava acontecendo naquele momento do Calvário. Por isso que logo após a morte de Jesus, a desilusão foi tamanha que Pedro raciocinou da seguinte maneira: ele está morto. O sonho acabou. Voltemos à rede. Voltemos à rede. Pedro olhou para trás neste momento. Quando ele presenciou a cena da morte de Jesus Cristo, o sonho acabou. E a visão de Pedro agora era voltar à rede. Voltar ao estágio anterior. Declinar. A visão da cruz que Pedro presenciou apresentou como resultado o sonho acabou. Voltemos ao nosso lugar de origem. Voltemos ao nosso ponto de partida. Nós vamos voltar à pesca. Voltemos à rede. E essa postura de Pedro, evidencia que Pedro não sabia o que estava acontecendo ali no Calvário. Pedro não via a substituição. Pedro não via que Cristo estava morrendo no lugar
do pecador. Pedro não via que ali era um gesto do amor de Deus, onde o ser humano podia encontrar um espaço, um lugar de face a face com Deus. O cenário da cruz, naquele momento histórico de Pedro, não levava a essas configurações. Eles não sabiam o motivo por que Jesus morria. Então a conclusão lógica deles: voltemos à rede. Tudo caiu por terra. Nossas construções desabaram com a morte de Cristo. Mas aquela morte, que os discípulos viram como a destruição, como a morte dos seus sonhos, era a morte da morte. Era o começo da vida. Era o ponto de partida para o aparecimento da nova criatura nessa terra. Ali estava dando a origem do aparecimento da nova criatura na terra. E Paulo vai desenvolver esse tema da cruz e o que Cristo fez quando estava aos 3 dias lá no inferno. Lugar onde ele passou no mais obscura profundeza de densas trevas do inferno, trancado por Satanás, zombado por suas hostes, até que soasse: o homem foi justificado. E quando soou que o homem foi justificado, a justiça foi feita, o Espírito Santo entra em Jesus Cristo. Aí a vida. No inferno nasce a vida. E Deus diz: eu hoje te gerei. Deus diz a Jesus Cristo: eu hoje te gerei. Jesus é a primeira nova criatura. O primeiro a nascer da morte. A morte que o matou. Ali ela morreu e deu lugar à vida. A vida abundante. Lugar à vida eterna. O nascimento da nova criatura. Eis aí o nascimento da nova criatura. E a primeira nova criatura, Jesus Cristo. Então, aí está o grande fundamento, o aparecimento da nova criatura. E do lado externo, o véu do templo se abriu de alto a baixo, de tal maneira que o Santíssimo agora podia ser visto. E o Santíssimo, nós sabemos, é o lugar do Shekinah, o lugar da presença de Deus. Agora, um recado para a humanidade. Estamos diante da presença de Deus. Vivemos agora diante da presença de Deus. Aos santos, aqueles que vivem no lugar santo, Deus os vê. O santuário foi aberto. O véu foi rasgado de alto a baixo. A cortina que separava o santo do santíssimo. Com a morte de Jesus Cristo, este fato aconteceu. Agora Deus nos vê, pois o preço do pecado foi pago.
voltou tudo à posição original. Hoje nós andamos na presença de Deus. E esta é a grande descoberta do nosso século, do nosso momento histórico. A descoberta da presença de Deus. Por isso que o tema da presença de Deus está em voga em nossos dias, como nunca. Deus hoje se faz presente. Por isso, devemos nos apresentar diante de Deus com louvores e ações de graça, com alegria, pois vivemos diante dos seus olhos. É uma boa nova, né? E a causa fundamental disso foi o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho que levo vocês ao Pai. Não tem um outro pelo qual devamos ser salvos. Não tem nenhum nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. É o único nome pelo qual nós devamos ser salvos. Jesus Cristo. Esse nome é reconhecido pelo Pai. Ele é o fundamento da nossa salvação. Foi através do sangue do Cordeiro que o véu do templo se abriu. E agora a presença de Deus se faz presente em nossa época e geração, como em nenhuma outra. Essa é a descoberta dos nossos dias. Por isso que a natureza geme pelo aparecimento dos filhos de Deus, aqueles que vivem na presença de Deus. Aqueles que recebem do seu Espírito. Aqueles que aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Paulo diz, se você não é dirigido pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Você está sendo enganado. Então, o Filho de Deus é aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. Jesus diz, vós o conheceis. O mundo não conhece, o mundo não ouviu. Mas vós o conheceis. Eis a grande novidade do nosso momento histórico. Vivemos diante da presença de Deus. Causa fundamental, a morte de Jesus Cristo lá no Calvário. Hoje nós temos uma plena consciência desse fato histórico. Chegou o momento em que esse véu foi tirado e foi desvelado diante dos nossos olhos o porquê da morte de Jesus Cristo no Calvário. Os discípulos não sabiam porquê, não tinham essa visão e viram na morte de Jesus na cruz a morte dos seus sonhos, de suas esperanças e expectativas. E agora a solução, a realidade, era voltar às redes. Esse pensamento estava na mente deles. E se retratou na mente de Pedro. Mas a nós é dado desvendar o que eles, naquele momento histórico, não conseguiam ver exatamente no momento da crucifixão, no momento da morte de Cristo. Eles não tinham a ideia da substituição. Apenas fixava nele a ideia fria da morte terrível de Jesus Cristo. Mas agora nós sabemos que houve substituição e agora com essa substituição nós podemos estar na presença de Deus. Pois o véu do templo se abriu de alto a baixo. O Santíssimo está aberto. Nós estamos face a face com Deus. É uma boa nova, né? Esta é a nossa época. Nós que vivemos sob a direção do Espírito Santo, que somos os filhos de Deus, dirigidos pelo Espírito de Deus, não por igrejismo, denominacionalismos e tradicionalismos, mas pelo Espírito de Deus, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus.
estamos nessa atmosfera de vivermos na presença de Deus. Pois o véu do templo foi aberto. Hoje podemos ter um relacionamento com Deus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos trazer a presença de Deus, a sua realidade para o nosso aqui e agora da nossa existência. É uma boa nova, né? Então hoje, assim que se justifica o tema da presença de Deus em nossa época, em nossa geração e nesse presente tempo. Devido à morte de cruz de Jesus Cristo, Ele pagou o pecado do homem. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Abriu o véu de alto a baixo. E agora Deus nos vê cara a cara, face a face, com Deus. É uma boa nova, né?